Capítulo 12, versículo 1 ao 3, nós lemos da seguinte forma: Ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos: Acautelai-vos, primeiramente, do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Mas nada há encoberto, que não haja de ser descoberto, nem oculto, que não haja de ser sabido. Porquanto tudo o que em trevas dissestes, à luz será ouvido. E o que falastes ao ouvido no gabinete, sobre os telhados, será apregoado. E vamos orar. Amado Pai, obrigado pela Tua palavra, que o Senhor me dê poder para pregá-la com eficácia esta noite, nos dê ouvidos para ouvir. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Então vamos sentar esta noite e nós vamos então voltar ao nosso tema, nosso estudo do tema de perdão. E hoje eu quero falar sobre pecado e a relação deste pecado junto a perdão, e como isso se reflete, como isso se encaixa no tema de perdão. Eu quero hoje falar sobre perdão e o pecado oculto. Perdão e o pecado oculto. Muito se diz e muito se discute sobre o pecado oculto, mas logo de saída, logo de cara, eu quero deixar bem claro que não há pecado oculto para Deus. A Bíblia fala sobre pecado oculto, mas não é oculto para Deus. A gente querer fugir de Deus, a gente querer pecar escondido de Deus, é como querer fugir da própria sombra num dia de sol. Não tem como. Assim como o sol está lá brilhando, vai criar uma sombra em você, ou de você, eu devo dizer. Deus também está sempre lá. E sempre fará aquela sombra, sempre refletirá sobre todos os nossos pecados. Para clarificar essa questão de pecado oculto, existem dois tipos de pecados ocultos, ou que nós podemos chamar de pecados ocultos. O primeiro são os pecados escondidos de nós, e outros são os pecados escondidos por nós. Parece parecido, mas é bem diferente. Tem pecado que é oculto ou escondido de nós, ou seja, é oculto para nós, é escondido de nós, nós não estamos enxergando, nós não estamos vendo. E tem um pecado que é oculto por nós, só que esse pecado que nós tentamos encobrir, nós tentamos disfarçar, camuflar, nós tentamos esconder e ocultar. Esses dois tipos de pecados são pecados ocultos, e ambos trazem repercussões, ambos trazem consequências em graus diferentes, gravidade diferente, mas ambos têm suas consequências, porque ambos são pecados. Oculto de nós ou oculto por nós, independentemente, tem consequência, porque é pecado, e todo pecado carrega um preço. Então, hoje, especificamente, eu quero falar a respeito dos pecados ocultos de nós. Pecados ocultos de nós. Olha comigo no Salmo 19 e no versículo 12, onde nós vamos começar a ver algumas características desses pecados ocultos de nós. Pecados ocultos de nós são aqueles que nós não temos conhecimento. Eles são ocultos de nós, são escondidos de nós, porque nós não sabemos a respeito deles, nós não temos conhecimento dele. E no Salmo 19, no versículo 12, nós lemos o seguinte: Quem pode entender os seus erros? Purifica-me tu dos que me são ocultos. Purifica-me dos que me são ocultos. Dos que me são o quê? Qual seria o objeto aqui? Purifica-me dos que me são ocultos. O quê? Os erros. Que erros? Pecados. Vamos falar sobre isso aqui agora, mas quem pode entender os seus erros? Então, os pecados os quais nós não temos conhecimento são os pecados ocultos. Nós não sabemos deles. A palavra erros que nós lemos aí, quem pode entender os seus erros? Essa palavra erros é a palavra traduzida do hebraico, a palavra shegia. A palavra shegia é uma palavra que significa um erro moral, um erro de ordem moral. E ela é derivado, aqui fica mais interessante essa palavra, essa palavra shegia é derivada da palavra
hebraica shagá, e a palavra shagá, ela significa transgredir, desviar, pecar. Então, quando a gente lê ali, quem pode entender os seus erros, aquela palavra erros está falando sobre erros em termos de pecado, transgressão. Tá? Não é erro de, eita, eu errei aqui, era para dobrar a esquerda, dobrei a direita. Não, não é esse tipo de erro, não é lapso, é pecado. Essa palavra aqui, ela está falando sobre pecado, sobre transgressão. Alguns exemplos de pecados ou erros, veja bem, não intencionais. Lembrando que esses erros aqui, que são os ocultos, né? Purifique-me dos que me são ocultos. Esses erros são erros ocultos, pecados ocultos. Eu quero mostrar alguns exemplos que usam essa mesma palavra, shagá, para indicar pecado, e não apenas um erro, um lapso, tá? Mas sim um pecado, uma transgressão. No Salmo 119, no versículo 10, nós lemos o seguinte: com todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Essa palavra desviar é a palavra shagá, que significa o quê? Pecar, errar, transgredir. Então no Salmo 119, versículo 10 fala, com todo o meu coração te busquei. Então o Salmo 119, lembra, basicamente é uma oração, o Salmo ele é escrito de uma forma de oração a Deus. Então ele fala que buscou a Deus com todo o coração, não me deixes desviar, não me deixes errar, não me deixes pecar contra os teus mandamentos. Tá? Então aqui está esclarecendo que o erro que a gente lê lá no Salmo 119, versículo 12, não é erro, é pecado, que é um erro, tá? Mas é um erro especificamente em pecado. Levítico, capítulo 4 e versículo 13, nós lemos o seguinte: mas se toda a congregação de Israel pecar por ignorância, e o erro for oculto aos olhos do povo, e se fizerem contra alguns dos mandamentos do Senhor, aquilo que não deve se fazer, e forem culpados, nós vamos voltar para isso aqui a pouquinho. Mas note como fala aqui, se toda a congregação de Israel pecar por ignorância. Sabe o que é essa pecar por ignorância? Pessoal, quais são as palavras que foram usadas para dizer pecar por ignorância? Sabe quais palavras? Não foi palavras, foi uma só. Adivinha? Shagá. Shagá foi traduzido como desviar no Salmo 119, versículo 10. No Salmo 119, versículo 12, é como erro. Mas aqui em Levítico 4:13, a mesma palavra é usada como pecar por ignorância. Por que ignorância? Porque a pessoa é muito ignorante? Não, não é assim. É ignorância porque não tem conhecimento. Pecou sem saber. Isso é um pecado oculto. Você pecou sem saber que estava pecando. Você pecou porque você não tinha conhecimento que aquilo era pecado. Ah, pastor, então eu fiz isso porque eu não sabia. Bom, você pode me enganar, mas você não engana você mesmo e você não engana Deus. Mas o pecado oculto é aquele pecado que nós não temos conhecimento. Realmente não temos conhecimento. Existem muitas coisas que quando eu fui salvo, que aliás faz 30 anos hoje, e eu não sei a questão do fuso horário, mas foi mais ou menos nessa hora, 7, 8, 8 e meia, alguma coisa assim. Mas 30 anos atrás, quando eu fui salvo, haviam coisas que eu não sabia que eram pecado. Muitas coisas eu já não precisava ninguém me dizer, eu sabia que era pecado, mas havia outras coisas que eu vim saber que eram pecado posteriormente, mais tarde. Aqueles eram pecados ocultos para mim, então, mas hoje, 30 anos depois, ele já não seria mais pecados ocultos, porque eu sei, eu tenho conhecimento, tá? Mas é isso aqui que se trata. É possível pecar sem ter entendimento e sem ter a intenção de pecar. Agora, a intenção e o conhecimento é algo que é particular e pessoal e íntimo para cada um. Eu não sei a sua intenção, eu não sei o seu conhecimento, eu não sei. Então fica muito difícil julgar para alguém. E se a pessoa realmente não tem entendimento, conhecimento, a própria pessoa não vai saber que aquilo é um pecado oculto. Então são desses pecados que são compostos dos pecados ocultos. No Código Penal, vou dar aqui uma ilustração, no Código Penal, se alguém comete um crime sem intenção ou sem conhecimento, isso se chama-se um crime culposo.
Se, no entanto, aquele mesmo crime foi cometido com intenção e malícia, ele é doloso. Mas tanto o crime doloso quanto o crime culposo, ambos são o quê? Crimes. O que vai diferenciar é a pena, é a consequência. A pena aplicada, a pena prevista no Código Penal para um crime culposo e um crime doloso é diferente, até a morte. E a Bíblia, a mesma coisa. A Bíblia fala, se alguém morrer e foi algo sem culpa, foi algo que não teve malícia ou intenção nenhuma, ele não é digno de morte. Aquela pessoa que fez isso. Já em outros casos, onde há intenção e há malícia e há dolo, então aquele pecado, se matar alguém dessa forma, será exigido o seu sangue. Ele pagará com sua vida. Mas se foi um acidente, se foi sem intenção, sem conhecimento, foi doloso, foi culposo, houve culpa, mas não houve dolo, então a previsão na lei de Deus é outra. Isso a lei se aplica para a nação de Israel naquela época, tá? Então, há esse diferencial. Mas tanto o pecado oculto como no oculto é pecado, e consigo carrega consequências e problemas mais tarde, tá? O grau varia, é claro. Olha comigo para Levíticos 4. Eu li agora há pouco Levíticos 4, versículo 13. Olhem para lá que nós vamos ler o 13 e o 14, porque ele faz parte do nosso próximo raciocínio. Primeiro aqui, pecados ocultos são aqueles que nós não temos conhecimento, como era o caso aqui do povo de Israel. Havia uma provisão para isso lá em Levítico, quando o povo pecava por ignorância, não é? Então, Levítico 4, e versículo 13 e o 14 dizem assim: mas se toda a congregação de Israel pecar por ignorância, e o erro for oculto aos olhos do povo, e se fizerem contra alguns dos mandamentos do Senhor, aquilo que não se deve fazer, e forem culpados, agora o 14, e quando o pecado que cometerem for conhecido, então a congregação oferecerá um novilho por expiação do pecado, e trará diante da tenda da congregação. Então, se me é oculto, se é oculto para mim, se eu não sei, então, pastor, não tem problema. É um pecado oculto, eu não sabia, não havia intenção, não tinha conhecimento. Então, está tudo zerado, está tudo numa nice. Não, também não é bem assim. Tá? Tem sim problema, tem sim consequência. Por quê? Porque é nocivo, ainda é pecado. Tá? Vai fazer o estrago do mesmo jeito como todo pecado. O grau, como eu mencionei, vai, é claro, variar um pouco. Mas aqui no texto, no versículo 14, fala que se houver pecado por ignorância, ou seja, um pecado oculto a nós, que não tinha conhecimento, então há um preço a ser pago, há uma consequência pelo pecado. Qual consequência? A gente leu: oferecerá um novilho por expiação do pecado. Quando você vai oferecer um novilho, você tem que matar o novilho, você derrama o sangue do novilho. Ou seja, alguém está pagando o preço. O novilho está pagando o preço maior, porque é o sangue dele, é a vida dele que está sendo dada. Mas alguém tem que pagar por aquele novilho. Inclusive, não é você vai lá e pegar o novilho do seu vizinho, ou o novilho que você achou no meio da rua. Não. Para fazer expiação, para fazer sacrifício, então você tinha que pagar. Inclusive, se você lembrar, na vida de Davi, houve um momento em que o anjo da morte estava destruindo o povo e Deus, e ele veio para Deus e suplicou Deus e queria fazer um sacrifício a Deus. Uma pessoa veio em um determinado lugar e a pessoa falou: não, pode pegar o animal, pode pegar a madeira, pode oferecer aqui. E Davi falou: de jeito nenhum, como que eu oferecer um sacrifício a Deus que eu não paguei? Então o que eu estou oferecendo é você, não sou eu. Se você vai dar a madeira, se você vai dar o animal, eu estou fazendo o que aqui? Ele falou: não, eu vou comprar de você, porque eu preciso pagar, porque era dele a expiação que estava sendo feita. Tá? Então, nós temos que entender que existe um preço. Mesmo sendo sem conhecimento, mesmo sendo por ignorância, ainda se diz que tem que oferecer um novilho como expiação, que era o que acontecia para pagar o pecado. Não é que o sangue do animal pagava o pecado, mas aquilo era uma simbologia, aquilo era uma figura que apontava para Cristo, o Cordeiro de Deus, que derramou seu sangue na cruz, por expiação, remissão
dos nossos pecados. Então, mostra aqui toda essa imagem, esse grafismo, digamos assim, está sendo usado para ilustrar como mesmo sendo um pecado feito por ignorância, um pecado oculto, havia preço, havia consequência, havia sim algo a ser feito. Mas note no versículo 4 que isso só era feito quando o pecado era o quê? Conhecido. Olha o que fala. E quando o pecado que cometeram for conhecido, então se o pecado não for conhecido, não precisa fazer a expiação, não precisa oferecer um novilho. Por que isso? Porque só quando o pecado é conhecido. E se ele ficar desconhecido? Então não precisa fazer nada? Então quando não é conhecido, pastor, não tem problema? Se ficar desconhecido, se ficar oculto, então está tudo normal, não tem que fazer nada. Não. Pense um pouquinho. Como que eles iam fazer o sacrifício pelo pecado oculto, desconhecido, o pecado que eles não tinham ciência, o pecado pela ignorância, se eles não sabiam? Então ele primeiro precisava ser o quê? Conhecido. Diga uma coisa, como é que você vai confessar um pecado que você não reconhece como pecado? Você não vai. Então ele tinha que ser conhecido pela pessoa. A pessoa tinha que reconhecer que o pecado oculto não era mais oculto, ou seja, ele veio ao conhecimento. Ao vir ao conhecimento, ele deixa de ser oculto. Porque agora, você sabe, agora não é mais oculto, agora você está vendo, agora não é mais por ignorância. Agora você sabe, quando você cometeu era por ignorância. Mas agora que você sabe que era por ignorância, agora que você tem o conhecimento, você precisa então tratar daquilo, mesmo que no momento que você cometeu o pecado por ignorância, no momento que ele ainda lhe era oculto, você não sabia. Mas quando você souber, ainda precisa tratar. Por quê? Porque é pecado do mesmo jeito. Tá? Então, era então oferecido. E aqui é aqui que jaz o grande perigo, o grande problema de pecados ocultos. E aqui, como nós não os conhecemos, como era o caso aqui, pecado por ignorância, quando nós não o conhecemos, nós não podíamos o quê? Confessar, nós não podíamos tratar, nós não poderíamos deixar, nós não podemos fazer nada. Mas é pecado do mesmo jeito. A consequência, certamente, pela justiça, e Deus é justo, vai ser mais brando, a quem muito é dado, muito será cobrado. Mas ainda há consequência. Não vai ser um grande preço, mas vai ser um preço. E a longo prazo, aquilo pode ser muito, muito danoso na vida de alguém. Então, mesmo que haja um pecado oculto na sua vida, e você não pode confessá-lo, tratá-lo ou deixá-lo, aquilo ainda vai ter repercussão, aquilo ainda vai ter consequência. Mesmo você não sabendo, mesmo você não sendo plenamente culpado e responsável, mesmo assim você vai ter repercussões na sua vida. Porque esses pecados trazem sim repercussões e problemas, em alguma medida, claro. Jesus aqui, aliás, vamos para João 16. João 16 nós temos Jesus que está avisando os judeus sobre futura tribulação que eles sofreriam. Tanto no futuro para aqueles judeus, que seria hoje no nosso passado, quanto ao futuro na tribulação vindoura, pós-arrebatamento, que está no nosso futuro também, inclusive. Mas aqui Jesus, em João 16, versículo 2 e 3, ele está falando sobre tribulação que viria, tanto tribulação já passada, quanto futura, para nós. Para eles era tudo futuro, obviamente, aquela geração a quem ele falava naquele momento. Mas João 16, 3 fala assim: expulsar-vos-ão das sinagogas, dizendo que eles vão expulsar as sinagogas, vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço a Deus. Veja só, olha a tribulação que houve e vai haver, pior ainda. E isto farão, preste bem atenção, porque não conheceram ao Pai nem a mim. Pastor, isso seria para os que perseguem e, no caso aqui, matam os judeus, um pecado oculto? Sim. Por quê? O que fala?
eles acham que estarão fazendo um serviço. Esse achará, fazer um serviço, eles vão achar, eles vão crer, eles vão acreditar que estão servindo Deus ao matar os judeus. Isso é verdade. Muitas ocasiões no passado, as pessoas matavam os judeus achando que estavam fazendo um favor para Deus. E futuramente vai ser a mesma coisa, também haverá perseguição assim. E isto vos farão porque não conheceram. Eles não têm conhecimento, o que torna isso um pecado oculto. Pastor, mas matar não é pecado? Nem sempre. Muitas vezes na Bíblia Deus mandou matar pessoas. Deus peca? Não. É um outro assunto que podemos adentrar, não vou sair do tema de hoje, para a gente ficar aqui até meia-noite, mas Deus muitas vezes mandou matar. Deus mandou Saul matar o rei Agag. Ele não matou, poupou. Foi por esse e outros motivos que ele perdeu o trono, ele perdeu a linhagem. Samuel foi lá, matou o rei e falou, o trono foi rasgado das tuas mãos. Por quê? Porque você desobedeceu a Deus. Deus mandou você matar e você poupou. Então, matar nem sempre é errado. Lá em Gênesis fala que se o homem derramar o sangue do homem, pela mão do homem, seu sangue de quem matou será derramado. Então, Deus ali está instituindo a pena de morte. Se você matar alguém, ali, obviamente, matar com dolo, com malícia, com intenção, não acidentalmente. Então, Deus é contra a pena de morte. Quem fala isso não conhece a Bíblia, não conhece a palavra de Deus. É tão simples quanto isso. Mas nós temos que entender então que aqui fala que eles vão fazer isso achando que estão... Por que estão achando? Estão acreditando que estão fazendo um serviço a Deus. Acham que estão servindo, agradando Deus. Não estão, mas acham que estão. Por quê? Porque eles não conhecem o Pai nem a mim, no caso Cristo. Então isso seria assim. Agora, haverá repercussão para essas pessoas? Claro que sim. Mas note como essas pessoas, elas achavam que estavam fazendo a coisa certa, elas pensavam que estavam seguindo Deus e não estavam. Por quê? Porque não conheciam, não tinham conhecimento pleno, correto da palavra de Deus. Então, esses perseguidores não tinham conhecimento, mas haverá, como houve e haverá, consequências para ele. Pode ver, você vê na história, a história moderna, toda nação que ajuda, que se alia a Israel, é abençoada. E as que não são abençoadas, são disciplinadas, são castigadas. Sabe, não acredito nisso. É só ver a história. História não mente, fatos não mentem. É uma realidade. Felizmente ou infelizmente é uma realidade. Então, nesse mesmo pensamento, pense nisso. Existem muitos e muitos crentes, eu pessoalmente diria que é a grande esmagadora maioria dos crentes no mundo. Quando eu falo crente, eu não quero dizer aqui na nossa igreja, não quero dizer no Brasil, quero dizer no mundo. Lembrando que existem crentes em todo tipo de igreja, de denominação, porque salvação não vem da placa na frente, não vem por denominação, nós sabemos disso, é pelo Evangelho. Mas alguém que diz crer em Cristo, que ouviu, entendeu e recebeu Cristo, está salvo, se está nessa ou naquela, ou nem está em igreja nenhuma. Pastor, é possível um crente ser desigrejado? É possível. Não vai ser abençoado, nem vai ser feliz, nem nada disso, mas é possível. Mas existem crentes, por crentes eu falo, alguém que recebeu Cristo como Salvador, se é fiel ou infiel, está na igreja ou não vem ao caso. Mas crentes, existem muitos crentes no mundo que eles vivem suas vidas achando que estão agradando a Deus, mas não estão. Assim como essas pessoas que nós lemos aqui, que estão perseguindo e matando os judeus, achando que estão servindo a Deus, por quê? Porque não têm conhecimento. Então, eles vivem umas vidas que acham que estão abafando com Deus, acham que Deus está lá, e não estão. Eles acham que estão, mas não estão. Por quê? Porque não têm o conhecimento que deveriam ter. Como eu disse, 30 anos atrás, hoje, quando eu recebi Cristo como meu Salvador, haviam coisas que eu não sabia que era errado, eu não tinha conhecimento. Haviam coisas que para mim eram pecados ocultos, que hoje não são mais ocultos, que hoje eu tenho conhecimento, hoje eu entendo e sei que eles não são ocultos. Mas tem muita gente que talvez não chegou a isso, que comete pecados que eles não sabem que é pecados. Agora entenda. Então tudo bem, né, pastor? Tudo bem nada, ainda tem repercussão. Não é tanta repercussão quanto aquela pessoa que sabe que está errada. Vou dar um exemplo aqui. Eu acho que não existe no mundo um crente que não saiba que não ir para o culto quando a igreja se reúne é pecado.
Tá? Todo crente nasceu ontem, eu sabia. 30 anos atrás, eu sabia isso. Eu nasci de novo, havia 5 minutos, eu já sabia disso. Tá? Não é nada muito avançado, muito oculto, não. Tá? Mas vamos supor que tem alguém que é salvo, e por um instante ele não vê, não entende, não conhece a importância de estar no culto, como a Bíblia fala. A consequência para aquela pessoa que faltar o culto é um pecado oculto, vai ser muito diferente do que aquele crente que sabe onde deve estar dia e hora de culto, mas não vai, porque não quer, não está afim, tem coisa melhor para fazer. Pronto. É o mesmo pecado. Para esse é o culto, para esse não é o culto. Mesmo pecado. Consequências bem diferentes. Vai ser muito mais sério para esse crente aqui do que para esse. Mas mesmo assim vai haver consequências. É claro, é melhor ter menos consequências do que mais. Eu já ouvi alguém arrazoando assim: ah, se for assim, então é melhor não saber de nada. Eu não vou nem ler a Bíblia, eu não vou aprender, eu não quero entender, porque aí vai ser menor a minha culpa. É verdade, mas se bem menor vai ser a sua bênção. Ah, não vou comer, porque comer pode... Vai que eu engasgo, vai que eu como uma coisa estragada, vai que uma coisa que faz mal. Então, para evitar isso, eu não vou comer. Muito bem. Você sabe o que mais mata no mundo? Viver. Como dizia um poeta, a gente mal nasce e já começa a morrer. Gente, viver mata. Viver mata. Então você não vai viver porque vai morrer. Ah, não vou sair da rua, posso ser atropelado. Pode um avião cair, um meteoro, um satélite. Eu não vou sair... O quê? Vai ficar trancado dentro de casa, debaixo da cama? Para não... Bom, é a mesma coisa. Então a gente não deve fugir da verdade. A verdade vos libertará. Então, a gente fugir do conhecimento para escapar à culpa e à responsabilidade que nós temos pelo conhecimento que recebemos, só isso é loucura em si. Mas, cada louco com a sua doidice, não é verdade? Então... nós temos então que entender que pecados ocultos nem sempre permanecem ocultos, mas enquanto eles de fato são ocultos, eles são o que a Bíblia chama de pecados ocultos. E existem crentes que não estão agradando a Deus com suas vidas, achando que estão, mas não estão. Não estão. Em todo caso, haverá consequências de algum grau. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Pecado oculto e o não oculto é pecado do mesmo jeito, e o salário é a morte em algum grau. É como as leis físicas. A lei da gravidade, por exemplo, eu lembro qual lei da termodinâmica ela é, mas a lei da gravidade é uma dessas leis. A termodinâmica são as leis básicas da física, sobre a qual todas as demais outras presunções e conclusões científicas precisam se sujeitar. O que é interessante porque a teoria da evolução fere várias leis físicas, a termodinâmica, e não poderia, portanto, sequer ser considerada válida e muito menos científica. Tá? Uma das leis da termodinâmica fala que tudo vai da ordem para o caos, ou seja, tudo está indo tudo está apodrecendo, tudo está denegrindo, tudo está deteriorando. Tá? Se você deixar uma coisa parada, ela não vai ficar melhor, vai ficar pior. Tá? Isso é uma das leis da termodinâmica. A teoria, que é só uma teoria, da evolução é o oposto. Se você deixar uma coisa quieta, ela vai ficar melhor, ela vai melhorar, vai progredir, vai aumentar, vai ficar mais boa com o passar do tempo. Bom, só na evolução que isso funciona, porque em qualquer outra área do mundo, qualquer outra questão, se deixar uma coisa quieta, não vai de mal a pior. Por quê? É uma lei física. A lei da gravidade é uma lei. Você pega uma criança que nunca estudou física, e infelizmente isso acontece de vez em quando, e é trágico, ela vai na sacada, na varanda, na janela, vai, se escora lá, e ela cai da janela do 3º, 4º, 5º, 10º andar. A lei da gravidade vai afetá-la se ela conhece ou não. Ah, eu não aceito a lei da gravidade. Você não tem que aceitar, você não tem escolha. Já que estamos no assunto, essas leis físicas mostram que o homem é gerado homem ou mulher. Ah, mas eu me identifico. Isso não é ciência, gente. Cada
célula do nosso corpo, da ponta do cabelo à ponta do seu pé, cada célula, ela é demarcada como feminino ou masculino, antes mesmo de você nascer. Aí vem alguém e fala, mas eu me sinto mulher, porque eu me sinto homem, porque eu me identifico. Aí vem chamar isso de ciência. Gente, você não tem que aceitar ou concordar. Se você nasceu homem, tu é homem, se você é mulher, tu é mulher, acabou. Não. Mas eu não me sinto, não interessa o que você sente. Faz o seguinte, vá no 10º andar e não se sinta sujeito à lei da gravidade e pule do prédio. Vamos ver o que acontece. Por toda a sinceridade que você tenha, por todo o sentimento que você tenha, por maior revolta que você tenha contra a lei da gravidade, você vai se esborrachar lá no solo. E essa lei aqui do pecado é a mesma coisa. Ninguém foge da lei de que o salário do pecado é a morte. Oculto ou não, todo pecado gera morte. Em algum grau, em alguma área, de algum modo, ele vai gerar morte. Isso não se escapa, não é discutível, você não tem que acreditar, aceitar ou gostar. É fato. Tem gente que acha, se eu não gostar, se não acreditar, se não aceitar, eu estou livre. Não está livre. Pecado gera morte, se você queira, goste, acredite, aceite ou não. Parece loucura alguém que faz isso, mas o mundo está assim, de gente que francamente só pode ser descrito como louco nessas horas. Última coisa hoje, vamos para Romanos 1 e capítulo número 1. Vamos ver a última ponderância sobre o pecado oculto. Romanos 1, versículo 1 fala assim, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Então nós temos visto que pecados ocultos são pecados que nós não temos conhecimento. Pecados ocultos são nocivos do mesmo jeito. São nocivos do mesmo jeito. Só porque oculto não quer dizer que ele perdeu a sua morte, o seu preço, a sua consequência. E por último, pecados ocultos são pecados, mas a graça de Deus é maior. Aqui que nós lemos de Romanos 1 é apenas um de muitos exemplos. Em todas as cartas que Paulo escreveu, ele se identificava como Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, ou Paulo, apóstolo, e sempre falava, chamado para o apostolado, chamado pela vontade de Deus. Todas as suas cartas começam assim. Eu só li esse Romanos 1, porque é uma aleatoriamente que eu peguei, mas você pode ir para qualquer uma das suas epístolas, você vai ver a mesma coisa, e todas elas, essas introduções, que estão na Bíblia, portanto, são inspiradas e preservadas e de Deus, comprovando que o apostolado de Paulo era da vontade de Deus. Como nós lemos, chamado para apóstolo, separado para o evangelho. Era isso que Deus queria. Mesmo sendo que Paulo havia sido um ávido e terrível perseguidor das igrejas. E é interessante porque, como em João 16, 2 e 3, onde as pessoas achavam que estavam fazendo um serviço a Deus, Paulo também achava que estava servindo a Deus. Paulo perseguia ferozmente a igreja e os crentes primitivos, achando que estava servindo a Deus, ele estava fazendo a obra de Deus, ele estava agradando Deus. Por quê? Porque ele não conhecia Deus. Ele achava que conhecia, mas ele não tinha conhecimento. Aquilo era o quê? Um pecado oculto para Paulo. A perseguição feroz de Paulo à igreja era para Paulo um pecado oculto. Por quê? Para ele não era pecado. Mas era pecado, era errado. Não deixou de ser pecado, só porque para ele não tinha conhecimento, só porque para ele aquilo era certo. E hoje vemos em dias em que o que eu acho que é errado, o que eu acho que é certo. Esse relativismo. Isso não existe na palavra, na economia, no plano de Deus. Existe a verdade absoluta, que é a palavra de Deus, e quem não gostar, problema seu. A verdade é essa. Mas mesmo Paulo, sendo esse ávido perseguidor da igreja, Deus o chamou e usou para ser apóstolo. E como o usou? O terror da perseguição de Paulo era notória. A gente lê lá em Atos 9, versículo 11, isso aqui é Deus falando com Ananias. Ananias, não aquele esposo da Safira que morreram os dois, era outro Ananias, mas ele foi usado por Deus para ajudar Paulo, quando Paulo foi salvo, logo no início, nos primeiros dias inclusive. Mas Atos 9, 11 fala assim,
E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada Estreita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Então, eu não sei como você deve conhecer a história da conversão de Paulo. Paulo estava indo para Damasco para perseguir os crentes lá, as igrejas de lá. Ele perseguiu tanto Jerusalém que eles fugiam, muitos foram para Damasco, ele foi para Damasco para perseguir mais ainda. Tá? Esse era o afinco que ele tinha. No caminho, na estrada, Jesus apareceu para ele, numa luz clara, ele caiu no cavalo, ficou cego. Tá? Depois vamos ler um pouquinho sobre isso, mas ele ficou cego, perdeu a visão, e ele foi instruído para ir para Damasco. Tá? Ele ficou aqui na casa de um tal de Judas, que fica na rua chamada Estreita, e ele estava orando a Deus. E Deus deu uma visão para Paulo, e nessa visão, um homem chamado Ananias chegava lá, botava a mão nele e ele recuperava a visão. Então, esse era um lado da história. Por outro lado, nós lemos aqui que Deus foi para Ananias e falou: vá para tal lugar, fala com tal pessoa que ele está esperando você. Era basicamente isso. Mas você vê o que ele fala. Quando Deus falou isso, ó, vá lá, procure um tal de Saulo de Tarso. Senhor, você está de brincadeira? Eu ouvi falar muito sobre esse cara, o que ele tem aprontado com os crentes. Agora você quer que eu vá lá visitar ele? Era notório. Ele ouviu de muitos. Todo mundo sabia, era famoso, era notório. Em Atos 9, 26, ou seja, isso é o mesmo capítulo. Isso é quando Paulo, já enxergando, foi para Jerusalém. Tá? Fala aqui no Atos 9, 26. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Ele falou: esse que perseguia a gente, ele está se fazendo de discípulo, ele vai entrar aqui, vai descobrir quem é quem, onde nos reunimos, como nos reunimos, para nos perseguir. Ninguém queria conversa com Paulo. No caso era Saulo ainda. Ele falou: de modo algum. Ele não é discípulo coisa nenhuma não. Eles temiam Paulo. Por quê? Porque era notória a sua violência, era notório a sua avidez em perseguir os crentes. Mas a graça de Deus é maior, que o chamou para ser apóstolo. 1 Coríntios 15, versículo 9, o próprio Paulo escrevendo, testifica: porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Veja que Paulo tinha, agora, anos mais tarde, ele tinha consciência, não era mais oculto. Quando ele cometeu, era oculto. Depois, já aqui, anos depois, já não era mais oculto. E ele fala: eu não sou nem digno de ser chamado apóstolo. Eu sou o menor dos apóstolos. Não devo nem ser chamado de apóstolo, porque eu persegui a igreja de Cristo. Ele tinha consciência disso. Mas olha o que fala aqui, ó, versículo 10. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. O quê? Apóstolo. Então note que o pecado oculto, ele é oculto, mas a graça de Deus é maior. E continua aqui, versículo 10 de 1 Coríntios 15. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Você veja aqui que no versículo 10, 3 vezes Paulo usa a palavra graça. E que a graça não foi em vão. Ele falou: eu trabalho mais que todos eles. E se você analisar a vida de Paulo, ele falou que era o menor, ele foi o maior dos apóstolos. Ele começou mais igrejas, escreveu mais... As epístolas que ele escreveu, nem todas estão na Bíblia. Ele escreveu muito mais epístolas. Então ele trabalhou muito mais, viajou muito mais, sofreu muito mais, fez muito mais. Por quê? Porque onde o pecado abunda, abunda muito mais a graça de Deus. A graça de Deus superabundou na vida de Paulo, porque Paulo, diferente dos outros apóstolos, foi um perseguidor ávido, terrível, temido, notório. E a graça então superabundou e ele falou: eu fiz mais do que todos eles. Ele não está se gabando, ele está dizendo fatos. Fatos.
Esse pecado era oculto a Paulo, que achava que servia a Deus, mas deixou de ser, porque Jesus mostrou, Jesus revelou, Jesus trouxe conhecimento a ele. Olhe comigo em Atos 9, voltando para Atos 9, versículo 4, aqui, logo a conversão de Saulo, devo dizer. Aqui é quando ele literalmente caiu do cavalo. Diz assim o versículo 4 de Atos 9. E caindo em terra, ouvi uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Versículo 5. E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Veja só, Paulo estava aqui no ato de cometer um pecado oculto. Ele estava a caminho de Damasco, vindo de Jerusalém para perseguir a igreja. Ele estava no processo, no ato de cometer um pecado oculto. Era pecado, era terrível. Ele ia prender, torturar, matar pessoas por causa da fé em Cristo. Terrível, pecado horrível, mas era oculto para ele. Ele achava que estava fazendo o que é certo. E no ato, enquanto ele estava no processo, Jesus apareceu para ele e falou: o que você está fazendo? Por que está me perseguindo? Quem é, Senhor? É interessante, ele não sabia quem era, mas o chamou de Senhor. Para um judeu chamar alguém de Senhor, ele está dizendo: isso aqui é de Deus. É Deus. Ele sabia que era Deus. Ele não tem, mas sabia que era Deus. Quem é, Senhor? Eu sou Jesus, a quem você persegue. Ele atônito, assustado, tremendo, cego. Senhor, o que eu faço? Diga, quer que eu pule, quer que eu dance, bata a cabeça no chão? Diga, sua palavra é uma ordem, é um comando, diga. Que mudança é essa? É quando ele percebeu que o pecado oculto era um pecado. Quando o pecado deixou de ser oculto. Como isso? O que isso tem a ver comigo, pastor? Quando Deus lhe mostra numa pregação, numa conversa, na palavra, em oração, seja lá como for. Quando Deus lhe traz conhecimento que algo que você conhece, algo que você conhece que outrora você não via problema, que outrora você não via que era pecado, que outrora era oculto. Caso de Paulo. Quando você tem um momento em que Deus mostra os seus erros, os meus erros, a nossa reação deve ser a mesma. Senhor, o que quer que eu faça? Bom, você primeiro pare de me perseguir. Pare de perseguir a minha igreja. Eu acho que isso é subentendido aqui, não precisava Jesus falar isso. Mas quando Deus vem e mostra, revela, descobre, traz conhecimento, entendimento, você fez uma pregação, é lendo a Bíblia, Deus coloca aquilo no seu coração, enfim, quando Deus lhe mostra, seja como Paulo falar: eu sou Jesus a quem você persegue, persigo e vou continuar perseguindo. Ele fez isso. Que queres que eu faça, Senhor? Pense no impacto em nossas vidas. Quantas vezes Deus mostra para a gente, quantas vezes Deus relembra, traz à tona, em vez de falar: Senhor, o que quer que eu faça? A gente faz assim, ó. Não ouvi, não entendi, não sei do que se trata. Você pode enganar a mim, você pode enganar a pessoa do seu lado, você pode enganar quem for, mas Deus e a nós mesmos, ninguém se engana. Ninguém se engana. Mas o impacto disso é muito grande. Quando o pecado oculto deixa de ser oculto, nós devemos falar: Senhor, o que queres que eu faça? Bom, se é pecado, adivinha. Ah, pastor, mas eu não sabia. Ok, agora você sabe. Haja, mude, trate. Aí você vai ser de Saulo, o perseguidor da igreja de Cristo, para ser Paulo, o apóstolo.
que falou, sou o menor, mas ele não foi o menor, ele foi o maior dos apóstolos. Ele mesmo falou, está aqui na Bíblia, eu fiz mais do que todos eles. Por quê? Porque quando Deus mostrou o seu erro, quando Deus desocultou o seu pecado oculto, ele falou, Senhor, o que queres que eu faça? Ele fez. Ele falou, vá para a cidade e espere, lá vão te dizer o que fazer. Ele foi, ele ficou na casa do tal de Judas, na rua estreita, ficou orando. E Deus foi para outra pessoa. Às vezes eu me pergunto, eu já me perguntei isso, será que Deus não foi para outra pessoa antes de Ananias? Ele falou, vá para a rua estreita, na casa de Judas, e lá tem Saulo de Tarsus, vá lá e fala, eu? Mas nem que, dama de Jonas, mas nem que você me mate. Não vou de jeito maneiro, eu vou para lá. Tá maluco? Eu sei quem esse cara é. Quem sabe Ananias foi o terceiro, quarto, quinto, sexto, eu não sei. E a Bíblia não fala, essa aqui é só um desvaneio da minha mente. Ninguém fala que é, mas também pode dizer que não foi, ele não sabe. Mas Deus já estava trabalhando, aparecendo para um irmão, dizendo, vá lá e faça isso. E Ananias foi, orou por ele, sabe uma coisa? Tchim, voltou a visão dele. E o resto é história. Pecado oculto, quando deixa de ser oculto, nos faz responsável. Se, como Paulo, respondemos à revelação do pecado oculto, com contrição, humildade e obediência, àquela revelação dos nossos pecados ocultos, então Deus não só perdoa, mas Deus nos capacita e nos usa de uma forma maravilhosa e outrora impossível. Mas quando a gente fica, pecado oculto, Deus fala, isso é errado. Eu gosto desse pecado. Não vou abrir mão. Ok. Mas você não vai ser usado, abençoado de nenhuma maneira, quanto mais maravilhosa. E a escolha é essa. A gente age como Paulo, ou a gente, Você lembra o outro Ananias e Safira, que esconderam uma parte de uma propriedade que eles venderam e disseram que deram na igreja? Ninguém pediu para ele dar nada. Eles venderam uma casa por 10, digamos assim, eu não sei, uma propriedade por 10, deram 5 na igreja e disseram, nós vendemos da nossa casa uma propriedade e aqui está todo o dinheiro para a igreja. Pedro falou, enquanto era tua, você não podia fazer o que você quisesse? Era sua, você dava dava nada, dava tudo. Agora vocês mentiram, vocês esconderam, vocês ocultaram isso. Você acha que isso era oculto para Ananias? Não, eles ocultaram o pecado. É tema para a semana que vem, tá? Semana que vem são pecados não ocultos, são pecados secretos, aquela que a gente oculta. Mas eles estavam ocultando aquele pecado. Quando finalmente foi revelado, era tarde demais. Ananias morreu. Chegou a mulher dele logo após. Pedro deu a chance. Foi assim mesmo? Foi. Então você vai ser enterrado junto com seu marido. Uma vez que o pecado deixa de ser oculto, ele passa a ser um pecado escondido, pecado secreto, que é totalmente diferente e é tema para a semana que vem. Pecados ocultos não podem ser confessados ou deixados, porque nós somos ocultos, nós não sabemos. Eu nem sei que eu não sabia que isso era pecado. Como é que eu vou confessar uma coisa que eu não sei que é pecado? Como é que eu vou deixar uma coisa que eu não sei que é pecado? Mas devemos sempre estar atentos, humildes e sensíveis ao Espírito Santo, e sempre prontos a reconhecer e tratar de pecados ocultos.